Nesse vídeo, eu vou explicar a vocês por que existe uma possibilidade da Neoquímica Arena passar a ter uma capacidade de 60 mil lugares, com custo praticamente zero para o Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Nesse vídeo, eu quero explicar a vocês por que existe uma possibilidade da nossa casa, a Neoquímica Arena, a Casa do Povo, passar a ter uma capacidade de algo hoje, 48, 49, ou chegando até 50 mil lugares, mas passando a ter 60 mil lugares e ainda por cima com custo praticamente zero para o nosso timão. Um dos principais sonhos nossos, meu e de vocês, relacionados à nossa casa, a Neoquímica Arena, é claro, nós gostaríamos que a Arena tivesse uma capacidade maior. Hoje, estamos falando aí de algo chegando a 50 mil lugares e absolutamente que há alguns anos nós já ouvimos algumas promessas, existem propostas para aumentar a capacidade da Arena, mas sabemos que não é fácil aí, acabam se envolvendo muitas coisas, desde uma autorização, a segurança e tudo mais, e claro, muito dinheiro para aumentar a capacidade da nossa casa. Por exemplo, o projeto Safiel, que é o projeto de SAF, que quer profissionalizar o Corinthians, mas não de um dono só, e sim com quem adquirir as cotas, torcedores que puderem comprar as cotas, uma SAF que é chamado de todos, existe um projeto de aumentar a capacidade da Arena até para 70 mil lugares, um projeto bastante audacioso, mas sabemos que hoje falar de repente em entrada de Safiel, com um grupo político que o Corinthians tem, a forma ao qual o Corinthians é dirigido, é algo que, pensando para já, não tem como acontecer, mas existe esse projeto, existe esse plano dentro do projeto Safiel. Enfim, como eu disse, é algo muito caro. E quando falamos de dinheiro, é algo que o Corinthians não tem. Então, absolutamente que o sonho, ele existe, mas, ao mesmo tempo, acaba se tornando um sonho distante. Mas, nos últimos dias, nós tivemos o cenário mudando. Por quê? Porque hoje existe uma possibilidade de um projeto milionário envolvendo algo na casa de 250 milhões de reais, para que a nossa casa ela fosse aumentada e o Corinthians não tivesse nenhum custo. E isso tem envolvimento com a possibilidade da Neoquímica Arena ser o palco da abertura da Copa do Mundo Feminina, que vai acontecer no ano que vem. Então, existe aí uma chance envolvendo a Copa do Mundo de Futebol Feminino que vai acontecer no ano que vem. Primeiramente, eu vou explicar para vocês aqui sobre essa possibilidade envolvendo a Copa do Mundo, uma matéria que, na verdade, ela foi trazida pelo GE na última semana. Neoquímica Arena pode receber a abertura da Copa do Mundo Feminina de 2027. A Prefeitura de São Paulo, com o apoio do governo do estado, quer que o estádio do Corinthians seja o palco da abertura da Copa do Mundo Feminina 2027, competição que será realizada no Brasil, tá? Então, o que aconteceu? Na manhã da última sexta-feira, dia 15 de maio, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, participou de uma reunião no Palácio dos Bandeirantes para tratar diretamente do projeto. Por quê? A prefeitura, com o apoio do governo do estado, quer que a Arena, a nossa casa, seja o palco da abertura dessa Copa do Mundo Feminino. Ou seja, é a prefeitura, tá? Em parceria com o apoio do governo do estado. Então, o presidente Osmar Stabile esteve em uma reunião no Palácio dos Bandeirantes na sexta-feira, 15 de maio.
A cidade de São Paulo já está confirmada como uma das 8 sedes do torneio, porém existe um obstáculo importante: a capacidade da nossa casa. Na matéria, está dizendo que o Corinthians tem cerca de 48 mil lugares, número considerado insuficiente pela FIFA para receber a partida inaugural da competição, principalmente pela possibilidade de contar com a seleção brasileira na abertura. Por isso, existe um plano para ampliar a capacidade da arena para aproximadamente 60 mil lugares, algo semelhante ao que aconteceu durante a Copa do Mundo de 2014, quando arquibancadas extras foram instaladas no estádio, destacando, tá? Aquelas arquibancadas que foram instaladas na Copa de 2014 eram as chamadas arquibancadas móveis, tá bom? Então, depois de que aconteceu a Copa do Mundo, absolutamente que essas arquibancadas elas foram removidas, e hoje a capacidade é isso, entre 48, 49 e 50 mil lugares. Dessa vez, porém, o Corinthians quer algo definitivo, e aí que entrou o Corinthians agora com seu projeto. Ó. O clube apresentou à prefeitura projetos que incluem a construção de 2 novos lances de arquibancadas fixas atrás dos gols, nos setores norte e sul. O custo estimado da obra gira em torno de 250 milhões. E aí, sinceramente, para mim é algo aí que chama atenção, porque apenas 10 mil lugares a mais, 250 milhões. Para você ter uma ideia, o custo inicial da arena, isso eu estou falando, claro, lá em 2014, o custo inicial da arena, a obra toda, não chegava nem a 500 milhões de reais. E hoje, para aumentar 10 mil, esse projeto aí, pelo menos na matéria que o Corinthians tem, são 250 milhões. Tanto quanto, sinceramente, mas não vou julgar porque não sou engenheiro, não sou projetista, não tem como eu falar para vocês a respeito do valor, tecnicamente falando, tá? Eu não sou um perito no assunto. Segundo o planejamento apresentado, as obras poderiam acontecer sem a necessidade de tirar os jogos do Corinthians da Neoquímica Arena, embora os setores afetados possam sofrer interferências temporárias durante o período de construção. O Corinthians aceitou discutir a proposta, mas deixou 2 condições muito claras. O clube não quer arcar com nenhum custo da obra. As arquibancadas precisam ser permanentes e não provisórias. Durante a reunião dessa sexta-feira foi sugerida a instalação de arquibancadas tubulares fixas, mas a ideia não agradou ao clube, que entende que esse modelo geraria um custo elevado de manutenção ao longo dos anos. Agora, a prefeitura trabalha para encontrar parceiros privados e modelos de financiamento capazes de viabilizar o projeto sem impacto financeiro para o Corinthians. E o prazo, ele é apertado, tem até o dia 22 de maio para que seja enviado. Então, essa é a conversa inicial, por isso que eu falo para vocês que existe a possibilidade, é a prefeitura, com o apoio do governo, que viu a arena, que quer a arena como a abertura da Copa do Mundo feminina que vai acontecer no ano que vem. Agora, e aí é algo que eu fiz, só para se ter uma ideia, quero deixar explicado para vocês, não é algo profissional, não é o projeto correto, não é algo que está nos planos, e sim algo que eu fiz só para nós termos uma ideia do que seriam esses aumentos, tá? Está aqui, ó, como se você estivesse olhando a arena, tá? O setor norte e o setor sul com o aumento, ó, tá até um pouco destacado ali. Por quê? Podemos tratar, pelo que eu entendi, tá? Volto a dizer, eu não sou nenhum perito na área, fiz só para apenas nós termos uma ideia. Ali está até com cobertura, eu acredito que nem vai ter uma cobertura, mas só para ter uma base, em cima do setor norte e em cima do setor sul, aonde teríamos esses lugares a mais, tá? E aqui olhando já, até com uma projeção original da arena, tá? Nós temos, a imagem é do Rodrigo Coca, tá? Mas o projeto não é dele, mas a foto é dele. Rapaziada, não é nada profissional, volto a dizer a vocês, apenas uma intenção minha de mostrar para vocês, tá? De como, de repente, poderia ficar, tá? Ali o setor norte, ó, ali tá até com cobertura, eu nem sei se vai ter, e aqui o setor sul também, aonde ficariam essas arquibancadas, tá bom? Só para ter uma ideia, eu tô mostrando para vocês entenderem como, de repente, poderia ficar esse projeto, tá? Volto a dizer, peço desculpas, não é nada profissional, mas muitas pessoas estão perguntando, capitão, mas como será? Como que vai acontecer? Como que vai ser esse aumento?
Então, estou tentando explicar para vocês aqui de uma forma bem orgânica. Outro ponto importante em relação ao aumento da capacidade da arena, existe uma preocupação enorme sobre a estética. Por quê? Não pode se ser feito algo que, de repente, vá mudar a visão, vai tirar ali a beleza da nossa casa. Então, claro que existe também essa preocupação, não pode ser algo que seja mal feito, por exemplo, a arquibancada tubular, isso, aquilo, algo que, claro, e o principal detalhe é a segurança do projeto. Então, volto a falar para vocês, é estranho 10 mil lugares a mais, podemos colocar aí 5 mil a mais no setor sul, 5 mil a mais no norte, não é o certo também, estou apenas dizendo, por 250 milhões, mas claro, estamos falando aí de um projeto extremamente estruturado, acompanhando a arquitetura da Neoquímica Arena, então, claro que os custos devem ser altos, mas eu acho que 250 milhões para 10 mil lugares, estamos falando aí tanto quanto estranho. Então, esse é o projeto, 250 milhões, um projeto milionário que, sinceramente, chama a atenção e, claro, existe a possibilidade, como eu disse a vocês, por que eu falei praticamente sem custos? Porque se tiver um jogo, a obra estiver acontecendo, setor norte e sul tiverem que serem interditados, o Corinthians vai perder com bilheteria, então por isso que eu falo custo praticamente zero, não é zero total, então o Corinthians sofreria esse impacto, mas, rapaziada, poxa, 10 mil lugares a mais seria extraordinário, já seria um impacto extraordinário, aumento no fiel torcedor seria espetacular. E, claro, a Fiel iria lotar, podem ter certeza. Também estaríamos falando de casa sempre cheia, com 50, 60, 70 mil lugares. Sabemos o tamanho da Fiel, a Fiel iria lotar. Então, um sonho, sinceramente, eu estou aqui falando para vocês porque não é algo que surge, porque hoje em dia é complicado. Estão falando de aumento da Neoquímica Arena, é cortina de fumaça. Sabemos que existem aí muitas coisas acontecendo administrativamente falando. A atual gestão, para mim, sinceramente, está desmoronando com tudo que vem acontecendo. Já tivemos aí a saída de um diretor, homem de confiança do Osmar Stabile, devido à polêmica da empresa de segurança irregular contratada. Então, claro que nós temos que tomar cuidado com cortina de fumaça. A gestão está, por exemplo, desmoronando, e aí começam a surgir notícias, naming rights, aumento da capacidade da arena. Mas eu só estou falando para vocês aqui desse projeto porque é algo que é a prefeitura com o governo do estado que procurou o Corinthians, tá? Não é algo que surge do clube, o Corinthians está conseguindo um parceiro para aumentar a arena. Não é nada disso, volto a dizer, por isso que eu estou falando para vocês, porque é algo que surgiu da prefeitura, tá bom? Então, o Corinthians, de repente, aí pode ter sim um aumento da capacidade da nossa casa através do governo do estado e com custo zero para o clube, claro, com a intenção da Neoquímica Arena ser a abertura da Copa do Mundo Feminino do ano que vem. Corinthians, que foi a nossa casa, aliás, que foi a abertura da Copa do Mundo no Brasil 2014, futebol masculino profissional, e agora poderemos ter a seleção brasileira feminina, de repente, na nossa casa, abrindo a Copa do Mundo ano que vem, claro, com tudo, se tudo seguir, se o projeto ele prosperar. Capitão, você acha que vai acontecer? Sinceramente, eu acho um tanto quanto difícil e complicado, mas é o que eu falei, um projeto milionário, 250 milhões, e a chance existe, a possibilidade existe, volto a dizer, se aumentasse a Fiel, iria lotar. Então, vamos aguardar aí e vamos ver se no passar dos dias teremos alguma novidade em relação a isso, mas é como eu disse, a possibilidade, ela existe. Então era isso que eu queria passar para vocês, uma tentativa de explicação de como seria esse aumento, esses aumentos, aliás, nesses dois setores, norte e sul da Neoquímica Arena. Volto a dizer, não é nenhum projeto profissional, nada relacionado ao projeto original, apenas algo que eu fiz para que possamos entender minimamente sobre como seria esse aumento, esses aumentos, aliás. Agora é com vocês, como sempre peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre essa possibilidade de aumentar a arena praticamente sem custos para o Corinthians. Como que vocês veem esse projeto? Vocês acreditam que existe alguma chance de acontecer? E como vocês acham que seria a nossa casa com 10 mil
lugares a mais. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!